corrente de glória. O Verbo se fez carne, na terra desceu, operou muitos milagres. Aleluia! Era mesmo Filho de Deus, morreu numa cruz, mas ressuscitou. Aleluia! Ele está vivo, vivo. Deus é o mesmo Deus e nós devemos em qualquer circunstância e em qualquer situação. Aleluia. Eu já relatei enquanto eu estava ali adorando com os irmãos. Eu estava vendo o coral cantando, adorando. E nós somos uma família, né, irmãos? Nós nos conhecemos, né? E eu estava olhando e dizendo, tem irmãs aqui que estão passando por luta, problema, sangrando por dentro, mas estão aqui adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Isso que é ser crente de verdade. Você pode se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A noite especial de Santa Ceia, onde eu tenho certeza Deus já está falando contigo desde o início. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no livro do Êxodo, no capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Glória a Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 19. Versículo 3. Êxodo 19, 3. Glória a Deus. Vamos ler do 3 ao 6. Êxodo 19, 3. Quantos aí acharam? Aleluia. Tem gente lá fora, tem lugar ainda aqui dentro, eu acho. Vamos ler a palavra de Deus. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe para mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Lê novamente o versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade particular ou peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Glória a Deus, aleluia. Você pode continuar com a Bíblia aberta se quiser, para acompanhar. Mas eu quero falar um pouco nessa noite, irmão, segundo o Senhor me dirigiu, do valor que você tem para Deus, do alto preço que o Senhor pagou pela sua vida. A redenção de Deus não é apenas um ato de misericórdia, mas um ato de valor eterno. Imagina você, o irmão falou há pouco aqui de um versículo que diz: não vos escolheste vós, ou melhor, é verdade, não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Aí eu te faço uma pergunta, irmão: o que Jesus viu de bom em nós para nos escolher? O que Jesus viu de bom em nós para nos chamar?
Não tem explicação esse amor de Deus por nós, essa graça, esse favor de Deus pela nossa vida. Então você vê que desde a antiguidade, eu fui lá no livro do Êxodo, você vê que desde a antiguidade Deus já queria separar um povo para si. Deus já queria separar um povo para se parecer com Ele. Deus já queria separar um povo, e Deus nos resgatou, assim começando pela nação de Israel até os gentios que somos nós. Deus nos resgatou para sermos sua herança particular, sua herança peculiar, como diz a palavra aqui, que também quer dizer particular. Amém? Eu quero que o versículo 5, ele fique muito bem gravado na sua mente. O Juan vai colocar novamente, versículo 5, que diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre os povos, porque toda a terra é minha. Amém? Então Deus libertou o povo de Israel, que estava preso lá no Egito, com um propósito. Qual que é o propósito de Deus libertar o povo lá do Egito? Deus se tornar um povo dele. O mesmo propósito se aplica à minha vida e à sua vida. Por que que Deus me libertou? Por que que Deus te libertou? Para que você fosse propriedade exclusiva do Senhor. Quando nós declaramos que Ele é nosso Senhor, você já aprendeu que a palavra Senhor quer dizer dono. Ele é nosso dono, nós pertencemos a Ele. Foi pago um alto preço pela sua vida e pela minha vida, para que nós pertencêssemos ao Senhor. Então, quando Deus resgata, e vamos por partes aqui, quando Deus resgata Israel do Egito, é com o propósito de ter um povo para si. Desta mesma forma nós somos libertos do pecado. Desta mesma forma nós entendemos que somos salvos pela misericórdia de Deus, e agora caminhamos com Ele, e agora pertencemos a Ele, e agora, como pertencentes a Ele, fazemos aquilo que Ele nos manda. Como nós podemos dizer que amamos o Senhor quando não obedecemos o Senhor? Quem está fazendo o curso lembra que nós falamos sobre ler as cartas de João. Lá João fala muito bem sobre isso. E se eu amo a Deus, eu tenho que obedecer a Deus. Se eu quero ser amigo de Deus, eu tenho que ser inimigo do mundo, porque se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo do Senhor. Agora eu pertenço ao Senhor, agora eu sou dele. Diga glória a Deus. Versículo 20 de 1 Coríntios 6 diz o seguinte: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Achei que já estava ali, desculpa. Vamos ler novamente, 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O seu corpo pertence ao Senhor, o seu espírito pertence ao Senhor, aleluia, a sua alma pertence ao Senhor. Nós precisamos de entender isso, porque quando nós temos esse entendimento que nós pertencemos ao Senhor, nós entregamos o controle da nossa vida para Ele. Nós entregamos as nossas vontades, nós entregamos os nossos desejos, nós entregamos os nossos sonhos, nós entregamos tudo que temos e tudo que somos para o Senhor, porque agora nós somos dele. O nosso espírito, o nosso corpo pertence ao Senhor, que nos comprou por um bom preço. Qual foi esse preço? O sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. Tem muitas pessoas que carregam dúvidas, ou na verdade elas querem uma resposta que lhes agrade, quando, por exemplo, ficam perguntando sobre o dízimo. Mas eu tenho que dar o dízimo, eu obrigado a dizimar. Dízimo é Velho Testamento, dízimo é Novo Testamento, 10% aqui, 10% acolá. A pessoa que fica perguntando muito sobre isso é porque ela não entregou a vida para o Senhor ainda. Porque se na velha aliança foi instaurado o dízimo, na nova aliança foi instaurado tudo.
o 100%. Se eu entrego a minha vida para o Senhor, tudo que eu tenho é dele, tudo que eu faço é dele, tudo que eu vivo é para ele, o meu corpo é dele, a minha alma é dele, o meu espírito é dele, o meu dinheiro é dele, a minha família é dele, tudo que eu tenho é dele. Então só quem realmente entendeu que foi resgatado, só quem realmente entregou a sua vida 100% para Jesus, pode entender esse tipo de coisa. E nós, como crentes em Cristo, hoje, não esqueça que hoje é um culto de Santa Ceia. Não esqueça que hoje nós vamos comer o pão, beber o cálice em memória daquilo que Cristo fez por nós. E o que Cristo foi por nós foi derramar o seu sangue para pagar pela nossa vida, para nos resgatar do inferno, para perdoar os nossos pecados. É por isso que nós estamos aqui reunidos hoje, para celebrar o corpo e o sangue do Senhor. Aleluia! Não faz sentido, irmãos, não faz sentido nós sermos crentes pela metade. Jesus não comprou a minha metade, Jesus não comprou só a minha alma, Jesus não comprou ou só o meu espírito, ou só o meu corpo, não. O sangue de Jesus derramado naquela cruz foi para me comprar 100% para Ele, foi para me adquirir para Ele. Aleluia! Quando ninguém mais nos queria, irmãos, Ele nos escolheu. Quando nós não havia mais saída para a nossa vida, quando nós havíamos batido em todas as portas possíveis, quando nós estávamos condenados e sentíamos o peso do pecado, o Senhor olhou para nós e nos escolheu, não tendo nós nada para oferecer para Ele. Aleluia! Alguém está entendendo aí, irmão? Amém? Nós não tínhamos nada para oferecer. Sabe a diferença de ser de Cristo e não ser de Cristo? Quando nós não somos de Jesus, nós carregamos o peso do pecado. É aquela tristeza que não tem explicação, é aquela falta de paz, é aquela falta de prosperidade, é aquela treva, não digo somente do lado exterior, mas dentro de nós. É o peso do pecado. Mas quando nós nos convertemos a Cristo, nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós não carregamos mais esse peso, porque Jesus levou sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas dores, Ele tomou sobre si lá na cruz do Calvário. Então hoje quais são nossos sofrimentos, as lutas que nós passamos, as dificuldades que nós enfrentamos, em todas as áreas que você puder imaginar. Se você conversar com o irmão que está do seu lado, talvez ele está passando uma luta que nem eu suportaria, que nem você suportaria, mas ele está suportando, porque Deus está com ele. Assim como as lutas que você suporta, é porque o Senhor está contigo, e porque você não carrega mais o peso do pecado, você não está condenado, você é salvo, você foi salvo, remido pelo sangue do Cordeiro, um alto preço foi pago pela sua vida. E esse é o resgate da nova aliança, que torna-nos herança do Senhor. Diga glória a Deus. Muito sofrimento, irmão, seria evitado se nós entendêssemos desde cedo quem a gente é em Cristo Jesus. Você sabe quem você é em Jesus? Você é um filho amado. Você é uma filha amada. Você sabe quem eu sou? Eu não sou pastor, irmãos, eu estou pastor. O que eu sou realmente é um filho amado de Deus. Faça você o que fizer da sua vida. Você está fazendo isso, mas isso não é o que você é. O que você é um filho, é uma filha amada do Senhor. Glória a Deus. Nós temos uma identidade. No versículo 6, o Senhor nos chama para um reino sacerdotal. Olha o que diz o versículo 6 de Êxodo 19: e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus nos chamou para ser um reino de sacerdotes. Diga glória a Deus. Essa convocação se estende para nós, para a igreja. Nós somos chamados a uma vocação elevada, a viver para um propósito eterno. Nós não vivemos para as coisas desse mundo, as coisas desse mundo passarão. A nossa vida vai passar.
Estava olhando imagens da guerra esses dias, de uma das guerras que acontece, e eu fiquei pensando, essas pessoas que, tanto aqueles que estão no campo de batalha, quanto aqueles que moram nos lugares onde estão em guerra, eles vivem, como a gente diz, no fio da navalha. Eles podem morrer a qualquer momento, e eles vivem como se assim fosse, porque assim é. Eles podem, aqueles que estão no campo de batalha, levar um tiro a qualquer momento e morrer. Aqueles que estão no campo de batalha, eles podem ter um confronto a qualquer momento e morrer. Aqueles que estão nas cidades, eles podem a qualquer momento receber um míssil, uma bomba na sua casa, no seu bairro onde eles estão, e morrer. E assim eles vivem, assim é o dia a dia dessas pessoas. E ao mesmo tempo que eu refletia sobre isso, eu estava pensando, sabe que essa é a maneira certa de viver? Como pastor em guerra? Não, como se fosse o último dia. Porque já parou para notar que a gente vive como se não fosse morrer nunca? A gente vive como se nós fôssemos, como diz o antigo, né? Vai ficar para a semente. Porque quando a gente vive como se fosse o nosso último dia, nós não deixamos nada para depois. Nós não deixamos nada para amanhã. Eu não deixo o meu batismo para amanhã. Eu não deixo a minha oração para amanhã. Eu não deixo o meu dízimo para amanhã. Eu não deixo nada que seja minha obrigação para amanhã. Porque eu sei que o amanhã pode não chegar para mim. Você entende isso? E as pessoas que assim vivem, elas valorizam a sua vida, mas elas valorizam ainda mais o Deus que elas servem. Porque elas estão sempre dando o seu melhor. Por que que a igreja é perseguida? Por que que a igreja onde países que sofrem perseguição e morte por crer em Jesus, elas estão sempre fervorosas, elas estão sempre em oração, elas estão sempre cheias da presença, elas estão sempre evangelizando, elas estão sempre espalhando o amor e a palavra de Deus, porque elas sabem que pode ser o último dia de vida delas. Eles não são uma igreja relaxada que nem nós somos. Relaxada que eu falo relax. A gente é muito relax às vezes. Não, vamos deixar para amanhã. Vamos ter que falar de Jesus, vamos deixar para depois. Eu tenho que me consertar de um pecado, de um erro. Vamos deixar para a ceia do mês que vem. O mês que vem tem ceia de novo. Aí eu me conserto. Nós precisamos viver como se fosse o último dia da nossa vida e entregar tudo para Jesus. Quando você está aqui adorando a Deus, entregue toda a sua adoração, entregue o seu melhor louvor, mesmo que chorando, mesmo que sangrando, mesmo que pensando em desistir, mesmo que cheio de problema, dê o seu melhor para Jesus. Ele não merece nada menos que o seu melhor. Porque quando Ele foi à cruz, Ele não deixou nada para trás, Ele entregou tudo que Ele tinha. Tudo que Ele tinha, Ele entregou por nós. Olha o valor que Ele deu para você. Olha o valor que Ele deu para nós. Agora para e pensa qual o valor que você tem dado para Jesus. Nós trocamos Jesus por 10% do nosso salário. Nós trocamos Jesus por um beijo na boca. Nós trocamos Jesus por uma garrafa de cerveja. Nós trocamos Jesus por um maço de cigarro. Nós trocamos Jesus por uma fofoca. E Jesus foi até o fim, Ele derramou até a última gota de sangue. O escritor aos Hebreus fala: vocês não lutaram contra o pecado até derramar sangue. Vocês não lutaram contra o pecado até sangrar. Mas Jesus estava no jardim de Getsemane. Ali Ele estava tomado por uma angústia, ali Ele estava tomado por uma dor. E a Bíblia diz que Ele suou sangue naquele lugar. Irmãos, Ele carregava sobre Ele os teus pecados, Ele carregava sobre Ele os meus pecados. O peso do pecado que nós não precisamos carregar hoje, Jesus carregou sobre Ele naquele dia. E Ele pensou em desistir, mas o Espírito Santo, o Senhor, Deus, estava com o nosso Salvador. E Ele disse assim: Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a Tua vontade. Tem cálices que nós queremos afastar da nossa vida. Tem coisas que nós não queremos passar. Tem lutas que, se você pudesse escolher, você jamais escolheria passar por elas. Mas agradeça a Deus, porque Jesus estava contigo. Agradeça a Deus, porque o Senhor não te deixa sozinho. E ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia! Você tem valor para Deus, irmãos. Nós temos valor para o Senhor. E não é porque nós achamos que temos valor, é porque a Bíblia diz isso. É porque o Senhor colocou valor em nós quando entregou seu único filho para morrer por mim e por você. Aleluia!
Você tem identidade, irmão. 1 Pedro 2,5 diz assim, ó: vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Se existe sacrifício espiritual aceitável a Deus, é porque também existe sacrifício espiritual que Deus não aceita. Não se trata do que você oferta, se trata de como você oferta. Aleluia. Não se trata da forma que você canta, se trata se aquilo que você canta vem daqui, irmão. Aleluia. Quem é que já leu o livro dos Salmos aí? Aleluia. A maior parte deles foi Davi que escreveu. Não tinha ninguém cantando para Davi salmodiar, não tinha ninguém tocando para Davi escrever os salmos. Aquilo estava aqui dentro dele, ó. Estava aqui dentro. Às vezes nós viemos para a igreja pensando qual vai ser os hinos de hoje, qual vai ser o repertório de hoje. Será que vai repetir? Será que vai mudar? Será que é um hino que eu gosto? Será que é um hino que eu não gosto? E se eu parasse o culto no meio dele e dissesse assim: cada um canta para Deus o que tem no coração agora aí. Oh, cada um, Jesus, cada um fala para Deus o que está aí dentro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Para xingar, para fofocar, para falar palavrão, não precisa nem ensaiar, mas para entregar para Deus o que tem aqui dentro. Eu preciso que alguém me ajude, eu preciso que alguém me impulsione, eu preciso que alguém me empurre, eu preciso que alguém me dê uma chance. Você tem a chance todos os dias, 24 horas por dia, de abrir a tua boca e falar para Deus o que está aí dentro. Davi não precisava de ninguém pregando para ele, ninguém tocando para ele, ninguém cantando para ele falar tudo aquilo que ele falou para o Senhor. E até os anjos, quando Isaías tem uma visão do trono de Deus, os anjos cantavam: Santo, 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 Santo. Tem alguém que pode cantar Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e a tua vida está cheia da glória de Deus. Aplauda Jesus nessa noite, porque Ele é digno. Ele é digno. Quantas vezes você fica se humilhando e aplaudindo quem não fez nada por você, correndo atrás de quem não fez nada por você, idolatrando quem não fez nada por você, e aquele que deu a vida por você. É que Jesus não é carente, é que Jesus sabe muito bem que Ele é. Se não tinha crente que Jesus ia ter que implorar por um louvor, ia ter crente que Jesus ia ter que pedir: pelo amor de Deus, me chama de santo, fala alguma coisa bonita para mim. É que o nosso Cristo não é carente, Ele sabe muito bem quem Ele é. Em Mateus capítulo 4, o diabo tentou confundir Ele, dizendo: se tu é filho de Deus, se tu é filho de Deus, se tu é filho de Deus, e usou até mesmo a palavra para confundir Jesus, mas Jesus já sabia quem Ele era. Aleluia. Você ia sofrer bem menos se você soubesse quem você é. Vocês também são utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Você faz parte de uma construção, irmão. Aleluia. Você faz parte de uma construção, de um sacerdócio santo. Como propriedade de Deus, nós temos a responsabilidade de viver para Ele como um povo separado, dedicado ao seu serviço. Nós somos embaixadores do seu reino. Aleluia. A igreja pode ficar moderna, mas a palavra não vai mudar, irmão. Aleluia. A parte da Bíblia que diz que agora nós somos escravos de Cristo, ela continua aqui, ela não mudou.
Escravo não faz o que quer, escravo não faz a hora que quer, escravo faz o que o seu Senhor manda. Aleluia. Essa parte eu não esperava, glória mesmo. Eu quero que coloque para mim ali, ó, 2 Timóteo 2,19. Por favor, acompanhe na tela, irmãos. 2 Timóteo 2,19. Todavia, olha que maravilhoso isso aqui. Ainda estou falando de identidade, ok? Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Aleluia, vou repetir. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O Senhor conhece os que são seus. Ele sabe, porque foi Ele que escolheu, irmão. Deus não se confunde. Nosso Deus não é Deus de confusão. Às vezes alguém chega e diz assim: ai pastor, eu estou muito confuso acerca disso. Irmão, Deus não é Deus de confusão. A bênção de Deus é que enriquece e não traz consigo dores. Deus é claro naquilo que Ele fala. Deus é claro naquilo que Ele fala. O selo da redenção é a nossa marca registrada. E como povo de Deus, nós precisamos viver essa verdade. Separados para Deus, em santidade. Não amigos do mundo, amigos de Deus. E amigos de Deus, consequentemente, serão inimigos do mundo. Aleluia. Amigos de Deus. Amigos de Deus fazem aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor ensina, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor pede. Nós temos que viver uma vida santa, irmãos. Pastor, mas é difícil eu não pecar. Claro que é impossível a gente não pecar, é impossível a gente não errar. Mas nós fomos libertos, nós somos libertos, amém? Tem alguns irmãos, já passei por isso muitas vezes, que alguns irmãos que pecaram e desistiram da fé, pecaram e pararam na caminhada. Irmão, pecar é cair, é tropeçar, é grudar a cara no chão. Mas o que tu sempre fez desde criança? Quando tu tropeçou e grudou a cara no chão, tu não levantou, sacudiu a poeira, ajeitou as coisas e seguiu em frente? Sim ou não? Nós vamos errar nessa jornada, nós vamos errar nessa caminhada, irmãos, até que Ele venha, até que nós alcancemos a perfeita estatura de Cristo. Nós seremos falhos, nós seremos errantes, mas eu não carrego mais o peso do pecado, porque eu sei que alguém morreu numa cruz para me salvar. Então tenha isso em mente. Não fique pensando em cair, mas se você cair, levanta, sacode a poeira, pede perdão para Deus. Tem gente que não vem no culto da Santa Ceia, ou que até vem no culto e não toma ceia. Diz: pastor, eu pequei. E daí, irmão? E daí? Tu se arrependeu do teu erro? Tu se arrependeu do teu pecado? Só em tu estar consciente de que tu pecou é sinal que há um temor no teu coração, irmão. O apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O diabo quer te enfraquecer, é ele que fica te acusando, mostrando os teus erros para você. Mas o Senhor veio te mostrar nessa noite que você tem valor, que você é uma filha amada. Se arrependa dos seus pecados, volte para a casa do Pai. Ele está de braços abertos para te receber. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adiante. 1 Pedro 2,9, um texto conhecidíssimo que eu amo, fala sobre nós sermos propriedade exclusiva do Senhor, e nós temos esse selo em nós, irmãos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez na sua Bíblia, ali onde está um povo de propriedade exclusiva de Deus, esteja escrito um povo adquirido por Deus. Já expliquei para vocês, só é adquirido aquele que está na mão de outro. Aleluia. Ninguém podia te adquirir se você não estivesse na mão de outro. Nós estávamos na mão do diabo, nós estávamos na mão de Satanás, nós estávamos
estávamos condenados ao inferno, mas Jesus foi lá e nos adquiriu. Jesus foi lá, pagou um preço que ninguém podia pagar. Ele pagou o preço de sangue, do sangue puro, sem pecado. Aleluia! Nós somos sua propriedade particular, um povo adquirido por Ele, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado da igreja: anunciar Jesus. Anunciar Jesus. Se você encontrar 1000 pessoas, e para 1000 pessoas você falar alguma virtude de Jesus, e dizer assim: Ele me tirou das trevas e me trouxe para a luz, você já pregou o Evangelho, você já pregou a palavra de Deus. Pode ser 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas. Quantas pessoas você anunciar uma virtude de Jesus? Me diz uma virtude de Jesus. Aí vamos lá, eu estou no curso de fé de quinta-feira aí, vamos lá. Me diz uma virtude de Jesus. Diga: Jesus é bom. Jesus é o que mais? É poderoso. Jesus, o que mais que Ele faz? É santo, Ele cura, Ele transforma, Ele liberta, Ele restaura a família, Ele transforma vidas. Esse é o Cristo que nós servimos. Fale isso para alguém e você estará pregando o Evangelho, porque foi para isso que a igreja foi chamada, foi para isso que Jesus nos comprou, para que nós anunciemos as suas virtudes. Diga glória a Deus. Oh, aleluia, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. A nossa vida não é mais nossa. A nossa vida não é mais nossa. Sabe aquela história? Mas eu acho isso, mas eu penso aquilo. Irmão, quando se trata em relação àquilo que está escrito, eu não acho mais nada. Você não acha mais nada. A Bíblia diz: nós somos embaixadores de Cristo. Paulo escreveu aos Coríntios que nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe o que o embaixador faz? Quando ele está em outra nação, ele representa a sua nação na outra nação. Dentro da embaixada de qualquer país aqui no Brasil, a lei que prevalece não é a do Brasil, é a lei do país onde a embaixada está. Ou melhor, a lei da embaixada que está aqui. Aí você entra na embaixada americana aqui no Brasil, por exemplo. Você vai lá dizer assim: não, mas aqui é assim, assim, assado. O embaixador vai dizer: não, só do muro para lá, porque aqui é a minha nação. Aqui é a minha nação. Esse é o papel do embaixador. Você é o embaixador do reino de Deus. Quando o diabo quiser chegar na sua casa, quando o diabo quiser chegar na sua vida, quando o diabo quiser chegar na vida dos seus filhos, você vai dizer: ei, Satanás, não, aqui não, porque eu sou embaixador de Cristo aqui. Aqui tu não bota essas tuas mãos sujas, tu não bota esses teus pés sujos aqui, porque aqui tem um embaixador de Cristo aqui nessa casa. É assim que nós temos que reagir. Diga glória a Deus. Aleluia, eu estou indo para o final. Quando eu digo que eu já estou terminando, os irmãos dizem glória a Deus. Eu acho que já não aguento mais mesmo. Estou brincando. Última coisa aqui. Deus nos valorizou e pagou um alto preço por nós. Quer ver? Salmo 49. Salmo 49, 7. Você vai ver que o preço da redenção é imensurável. O preço da redenção é imensurável. Olha o que diz o Salmo 49, 7 e 8. Bota a NVI, por favor, que eu te mandei lá. Salmo 49, 7 e 8. Escute isso. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar o preço da sua vida. Vou repetir. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate da sua vida não tem preço. Vamos ler na NVI. Ninguém pode redimir o seu semelhante ou pagar a Deus o preço por ele. 8. Pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Não tem como pagar por uma alma. Nunca houve maneira de pagar por uma alma, de uma pessoa pagar o preço por outra. Até que Deus resolveu mandar o seu filho. Até que Deus resolveu mandar o seu filho. Aquele que lhe foi dado o nome que está sobre todo nome. Aleluia. Aleluia, Deus é maravilhoso.
imensurável o preço da redenção, irmão. Não pode ser medido em termos humanos. Nem ouro, nem prata, nem toda a riqueza do mundo poderiam pagar a salvação da nossa alma. Sabe o que o diabo quer fazer contigo? Sabe o que o mundo quer fazer contigo? Dizer que tu não vale nada. Alguém já se sentiu assim? Já teve noites que eu fui deitar e ver aquele pensamento assim: eu não sou nada mesmo. Eu não valho nada. Eu não consigo fazer nada. Eu não presto. E aí o Espírito Santo desperta assim como num estalo. É o diabo. Está repreendido em nome de Jesus. Se eu não valesse nada, Jesus não tinha morrido por mim. Se eu não fosse nada, Jesus não tinha derramado sangue por mim. Se eu não valesse coisa alguma, Cristo não tinha pago um alto preço pela minha alma. Toda vez que você sentir assim, é diabo. Repreenda. É o diabo tentando te acusar. É o diabo tentando te afundar, te colocar para baixo, fazer você parar, fazer você desistir. Porque ele queria o que você tem. Porque ele queria o que você tem. E ele não conseguiu. Ele era um anjo de luz. E ele caiu, ele virou diabo, ele virou Satanás. Ai, Deus é tão maravilhoso, irmãos. Último versículo aqui. 1 Pedro 18. Ou melhor, 1 Pedro 1,18. Glória a Deus, glória a Deus. 1 Pedro 1,18. 1 Pedro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Deus não nos comprou com coisas perecíveis. Deus não comprou-nos com coisas que estragam, que perecem, que morrem, que se acabam, não. Deus nos comprou com o seu sangue, com o sangue de Jesus, o seu Filho amado. Você pode ficar de pé, irmão? Que se tu não te sentir valorizado hoje, Deus vai ter que fazer um tratamento de choque contigo. Porque ninguém fez e nunca fará por nós o que Jesus fez. E Ele só fez isso porque nós temos valor para Ele. Nós temos valor para Ele. Aleluia. Nós não fomos resgatados com prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Pare de viver, irmão. Escute isso aqui, ó. Pare de viver como se tu ainda fosse do mundo, porque tu não é mais. Pare de viver como se você não tivesse sido comprado por Jesus. Quando você compra alguma coisa e leva para sua casa, aquilo que você comprou te pertence e você trata do seu jeito. É ou não é assim? Deus te criou. Por causa do pecado de Adão, nós caímos. Mas Deus foi lá e nos resgatou. Deus foi lá e nos resgatou, pagando um alto preço por nós. Então pare de viver como você fosse do mundo. Porque quem é do mundo, a depressão pega e não solta mais. Quem é do mundo, a ansiedade pega e não solta mais. O sentimento de fraqueza, baixa autoestima, doenças de todos os tipos passam a nos dominar. O pecado passa a nos dominar. Mas você não é mais do mundo. Você foi comprado por Jesus. Você foi comprado por Deus. Você foi comprado pelo Senhor.
Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Cadê a diaconisa Priscila? Está aí? Vamos cantar com a igreja. Em nome de Jesus. Foi pago um alto preço por nós, irmãos. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador. Aleluia. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente